Você sabe qual que é o grande projeto de Deus na minha vida e na sua vida? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz claramente qual é. É nós sermos semelhantes ao Senhor Jesus, é nós sermos espelho do seu Filho, sabe? Isso significa o quê? Significa nós termos uma mente transformada, mudada, alterada, sabe? Trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, e que isso reflita na forma como nós conduzimos a nossa vida, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, o ministério que Deus nos coloca para servir, sabe, os nossos negócios, de forma que em tudo a gente possa agradá-lo. E como Deus processa isso? Como que isso acontece na prática? É um processo que a Bíblia chama de provação. A provação é promovida pelo Senhor. Ela tem esse propósito final, é de nós espelharmos Jesus. E como é que o Senhor promove esse tipo de coisa? Como o nome está dizendo, provação é uma prova, é uma avaliação. Deus coloca em situações com pessoas para que os princípios deles sejam trabalhados e que você os entenda, e entenda, sabe, de uma forma que mude a sua vida e que torne a sua vida espiritual não uma ficção, mas uma realidade, e que isso amadureça o seu relacionamento com ele e que você dependa dele. Esse, inclusive, é um dos grandes propósitos de Deus dentro da aprovação, a dependência dele. É você entender que ele é suficiente para resolver qualquer situação diante de qualquer pessoa. Sabe, isso é muito importante. Eu lembro de uma situação de uma amiga minha, que ela era telefonista na época que eu a conheci, e ela me procurou um dia e me falou: Marildo, eu estou com um problema muito sério, sabe? Eu trabalho numa empresa pequena e eu tenho minha mesa, que eu atendo os telefones da empresa, e fica em frente à mesa do meu chefe. E às vezes ligam para ele, e ele, lá na mesa dele, aponta para mim e fala assim: ó, fala que eu não tô. Isso é mentira, marido. Isso me incomoda, me perturba profundamente. Mas eu preciso do emprego, eu preciso de dinheiro para pagar as contas, sabe? Como que eu faço? Eu falei assim, irmã, a primeira coisa que nós vamos fazer é orar. É o que a Bíblia nos recomenda, para que o Senhor nos instrua o que, que a gente deve fazer, buscando a presença do Senhor. A primeira coisa que eu aprendo nisso tudo é que, sabe, nós buscarmos nessas situações a comunhão dos irmãos, pessoas que realmente vão, se importam com você, que são não só amigos, mas irmãos de fato, que vão abraçar você em oração, é muito importante, sabe? É muito importante. E nós fizemos isso, nós oramos. E não, passou uma semana depois, eu perguntei como é que tá. Ele falou assim: olha, parece até que o cara ficou mais encapetado. Tá mentindo que a torto e direito. Eu falei assim: ah, irmã, Deus está tratando com você. Deus está te provando. E sabe, numa área que é muito importante para ele, a sua idoneidade espiritual. Você ser como ele é, sabe? E eu falei assim: Amarildo, o que que eu faço? Eu falei assim: olha, nós vamos pedir ao Senhor para que Deus te instrua e a você ter a sabedoria de agir como ele espera que você haja. E não deu outra. Naquela semana, ela me contou depois a vitória que ela teve uma situação em que ela encontrou o patrão e ela deu tempo de conversar com ele e falou: olha, patrão, fulano, eu sou cristã e como cristã está acontecendo isso e isso, eu estou mentindo e isso está me incomodando muito, porque eu entendo que isso desagrada o coração do meu pai, do meu Senhor, sabe? E eu gostaria muito que o senhor, se o senhor tivesse uma condição de me locar em outra função, né? Porque eu gostaria de continuar trabalhando, mas se o senhor não tiver, eu estou disposta a ser dispensada, sabe? Nesses termos. Quando é que aquele senhor ouviu aquela palavra dela, ele voltou-se para ela, e aí está a grande manifestação do poder de Deus. Ele falou algo tremendo para ela, falou assim: moça, você tem algo que eu não posso perder de jeito nenhum. Você tem caráter, você tem idoneidade, você tem ética, sabe? Eu não posso te perder, moça. Eu vou te fazer o seguinte: você vai ser minha secretária pessoal, vou aumentar o seu salário, mas você não vai sair da empresa, não. Olha que bênção que aconteceu com aquela moça. Eu encontrei com ela depois, algum tempo depois, alguns anos depois, e aí ela já tinha saído daquela empresa, ela é gerente de um grande banco com um salário muito maior do que aquele. Eu até me lembrei daquela palavra, que é uma consequência natural do homem e da mulher de Deus, que é provado e aprovado por Deus, que é a prosperidade, né? A Bíblia fala: Deus honra quem tem honra. E é verdade.
Quando nós somos provados, muitas coisas acontecem. Nossa cabeça muda, a forma como nós entendemos Deus muda. E isso contamina o nosso futuro e as nossas atitudes em relação às pessoas, em relação às circunstâncias que ele impõe na nossa vida. Sabe, ela falou isso para mim, falou, Marilda, eu nunca esqueci aquela situação. Aquilo me marcou tanto que tudo que aconteceu depois, eu não me remete àquela situação do livramento de que Deus proveu para mim quando eu não tinha mais nada em que me segurar de solução, né? E é assim que acontece. Deus trabalha nas provações para te abençoar, para te amadurecer espiritualmente, para você crescer na graça, no conhecimento dele e o agradá-lo na forma de pensar e, evidentemente, refletindo na forma como você conduz a sua vida. Que o Senhor trabalhe a sua vida como eu peço para trabalhar na minha, para que os princípios deles façam valer quando essas situações acontecerem através da minha obediência, da sua obediência, sabe? Através da fé e na dependência dele. Que Deus vai mudar as situações e mudar você. E é claro, eu estou falando por mim, me muda também, né? Nas várias que Deus já promoveu na minha vida. Que Deus fale ao seu coração. Se alegre quando Deus promover aprovações na sua vida. Deus está provando a quem ama e te amadurecendo e te dando uma oportunidade de ser promovido. Graça e paz. Deus fala ao seu coração em nome de Jesus.